Boa noite, meus irmãos. Desculpem aí o intervalozinho, que foi um pouquinho maior do que o esperado, mas é que o computador entrou numa reinicialização aqui, essas questões da tecnologia, que não é fácil para resolver. Mas já estamos. Vocês estão me ouvindo bem? O som está legal? Tudo bem? Acho que ele agora vai ficar direitinho, bonitinho, sem problema. Ele reinicializou, fez tudo o que ele tinha que fazer. Então, nós vamos agora, gente, iniciar o estudo dessa obra, Parábolas e Ensino de Jesus, na sua primeira parte, que trata das parábolas de Jesus. Hoje nós vamos iniciar o estudo da parábola do servo vigilante. E eu pedi a vocês que pegassem aí o livro dos Espíritos e o Novo Testamento em Mateus capítulo 26, né? Para deixar aí, que a gente vai precisar dar uma lidazinha. Mas antes eu vou iniciar o nosso estudo com a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por podermos estar aqui reunidos, estudando, aprendendo esse evangelho abençoado, que tanto nos auxilia e nos ajuda a nos mantermos saudáveis, porque na aula anterior nós vimos o valor da saúde, né? Da saúde física, da saúde espiritual. Então, obrigado, Pai, abençoa e nos fortalece. Bem, vamos começar aqui. Eu vou começar fazendo a leitura da parábola que está aqui no livro, esse livro do Caibar Chota, né? Parábolas e Ensino de Jesus, parábola do servo vigilante. E essa parábola está em Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 40. E diz assim: estejam cingidas as vossas cintas e acesas as vossas candeias. Candeia é uma lamparina, né? E sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das bodas. Quer dizer, que esperem pelo seu Senhor quando ele voltar das bodas, para que quando vier a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando. Que o Senhor, bem-aventurado servo, que quando o Senhor retornar das bodas, esse servo esteja pronto para abrir a porta para o Senhor entrar e que o Senhor encontre esse servo vigiando. Olha só, são duas coisas, né? O servo tem que estar pronto para abrir a porta para o Senhor. E ele tem que estar vigiando. Em verdade vos digo que ele se cingirá, os fará sentar à mesa, chegando-se, os servirá. E quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira vigília, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Bem-aventurados serão esses servos se estiverem realmente preparados, esperando pelo Senhor. Mas sabei que se o dono da casa tivesse sabido a hora a que havia de vir o ladrão, não haveria deixado arrombar a sua casa. Então o servo tem que estar pronto, vigilante, para quando o senhor dele voltar. E também essa vigilância tem que ser constante. Por quê? Porque se ele não vigiar, ele não vai saber a hora, ele não vai perceber quando o ladrão tentar chegar à casa dele. Não haveria aí deixado arrombar a sua casa se ele estivesse vigiando. Então não é só vigiar para aguardar a chegada do Senhor. Não é só estar vigiando para abrir a porta para o Senhor entrar. Ele também tem que estar vigilante para que o bandido, o assaltante, o ladrão não entre na casa dele. Entendeu? Ele tem que estar vigilante
para as duas coisas. Estai vós também apercebidos, porque a hora que não pensais, virá o Filho do Homem. O Senhor poderá chegar a qualquer momento. Então, nós temos que estar preparados todo o tempo, porque não sabemos a hora que o Senhor chegará e também não sabemos a hora que o ladrão pode nos assaltar. Não é? Então, essa parábola vai falar sobre essa necessidade do servo estar sempre vigilante. Então, nós já vamos começar aqui partilhando o texto. Deixa eu ver o ecrã parte. Vamos tirar esse pessoalzinho daqui, vamos lá. Vamos ver se ele... Opa, abriu, graças a Deus. Tá aqui, ó. Esse é do livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, organizado por Rafael Papa, porque é um livro que traz vários textos, vários autores estudando parábolas. E eu trouxe esse texto daí, aonde nós vamos estudar essa parábola, um trecho dessa parábola. Então, diz assim: recorrendo à análise de São Tomás de Aquino, que em sua súmula teológica, a súmula de São Tomás, parte 3, quadra 42 a 3, são as orientações lá da súmula, lembra que em Jesus, né? Então, primeiro nós vamos falar sobre a parábola, né? Então, ele lembra aqui, o autor, que em Jesus... caiu? Só um minutinho, gente. Bateria. Né? Então ele diz aqui, né? Põe a cadeira aqui do lado. Põe a cadeira aqui do lado para você poder... Então ele diz aqui, né? Nesse texto, ele traz... deixa eu voltar aqui o início novamente. Ele diz aqui, ó. Recorrendo à análise de São Tomás de Aquino, que em sua súmula teológica, ele lembra que em Jesus a ocultação de alguma das verdades constituía o seu modo de ensinar, porque efetivamente atingia pessoas em tempo e condições de credulidade e desenvolvimento psicoespiritual ainda não amadurecido para a reflexão e desenvolvimento da sua doutrina espiritual. Ele está querendo dizer o seguinte, que Jesus... Esse registro foi feito por São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele está nos trazendo que Jesus, em alguma das suas parábolas, ele oculta algumas verdades. E isso constituiria uma forma pedagógica de ensinar. Por que Jesus vai ocultar algumas verdades das suas parábolas? Porque ele percebia que nem todos os ouvintes iriam captar a mensagem, entendeu? Porque efetivamente atingia pessoas em tempo e condições de credulidade e desenvolvimento psicoespiritual ainda não amadurecido para a reflexão e o desenvolvimento da sua doutrina espiritual. Então, Jesus sabia que a sua plateia, vamos dizer assim, estava em graus evolutivos diferentes e que muitos não iam captar aquela orientação que ele estaria trazendo. Então, ele precisava ocultar algumas verdades daquela plateia. Muitas vezes ele reunia, aquela multidão se reunia em torno dele. E ele contava a parábola, cheia de simbolismos, omitindo algumas coisas.
Depois, em particular, quando ele se reunia com seus discípulos, aí ele abria, né? A explicação era mais profundas, né? Por quê? Porque seus discípulos precisavam conhecer essa verdade com mais profundidade. Verdade essa que ele não podia contar para aquele povo, porque muitos não iam captar. Não adiantava ele mergulhar naquela verdade abertamente. Eles não iam captar, porque ele sabia que o desenvolvimento, né, psicoespiritual daquelas pessoas ainda não estava bem amadurecido para eles entenderem verdadeiramente o que ele estava dizendo. Não podemos esquecer de que naquela época, boa parte do público a que Jesus se dirigia era muito centrada em questões da materialidade. E que grande parte daquela população esperava o Messias, né, que o judaísmo havia prometido, havia anunciado que iria haver, mas era o Messias, né, que seria, na realidade, um rei humano. Eles esperavam um rei para sentar no trono. Primeiro, eles esperavam, porque desde Abraão, né, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, foi anunciado que o Senhor enviaria o Messias, o líder para guiar aquele povo. Na cabeça deles, quando eles ouviram essa revelação, que Deus ia enviar um líder, um guia, um rei, eles pensaram em quem? Alguém muito poderoso. O Senhor dos Exércitos. Jamais iam imaginar Jesus, o mestre da espiritualidade. Eles estavam acostumados com o rei, então vinha o rei. Então, durante milênios, eles gravaram isso. Deus vai enviar um rei para guiar o nosso povo e derrotar o inimigo. E nós seremos a nação mais poderosa. E esse nosso rei vai sentar no trono e vai pisar no pescoço de César, os imperadores romanos. Era isso que eles esperavam. Era isso que eles esperavam, né? Então eles esperavam que esse Messias viesse. Então eles estavam esperando um rei humano capaz de dominar pela força todos aqueles que fossem inimigos de Israel, principalmente César. Tirava a ideia que Jesus, ou melhor, o Messias, iria pegar César, tirar do trono, daria um bom pontapé e sentar no trono de César e botar o povo judeu na liderança do mundo. Era essa a ideia que eles acreditavam, né? Então, as pessoas não estavam preparadas ainda para receberem, perceberem a sublimidade da mensagem que pregava o amor, a tolerância e a força moral, como norte, né, como bússola. Sobre a ascendência moral, essa ascendência moral desse líder religioso, nós podemos aqui no Livro dos Espíritos, vamos lá. Primeiro vamos pegar a questão 274 e 274A. Livro dos Espíritos. Questão 274. Aqui na questão 274, só para a gente entender essa questão, né? As relações do além-túmulo. Parte 2, capítulo 6, da vida espírita. Questão 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande, tá? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E na 274A, podem os espíritos inferiores, como nós, subtrair-se, fugir à autoridade dos que lhes são superiores? Aí ele diz, eu disse irresistível, né? Então, os espíritos superiores exercem uma autoridade irresistível, né? Um ascendente moral irresistível sobre os inferiores. Então, ele diz aqui, né?
as pessoas não estavam ainda preparadas para perceberem a sublimidade da mensagem que pregava o amor, a tolerância, a força moral como norte. Então, ninguém estava preparado naquela época para entender essa ascendência moral que o Messias teria. Que ele não seria um rei com espada na mão, ia sentar num trono. A ascendência, o poder dele não era um poder humano, um poder temporal que qualquer flechada, né, poderia acabar com a vida dele. Nem precisava tanto. Imagine esse grande poderoso César, esse grande rei, que poderia, vamos dizer, o rei dos judeus, tropeça na escada, cai, bate com a cabeça e morre. Come, de repente, uma comida estragada, tem uma infecção intestinal e morre. Não é? Poderia. Tropeça, cai no rio, morre afogado. Olha o poder. O poder dele poderia acabar a qualquer momento. Por mais poderoso que ele fosse, ele poderia ter uma morte estúpida. Como qualquer tropeçou no tapete, caiu, bateu com a cabeça e morreu. É o poder temporal. Mas eles esperavam esse rei, né? Como eles tiveram muitos outros. Então o poder de Jesus não era esse. Era o poder espiritual. Era uma ascendência moral irresistível, que nenhum ser humano poderia resistir a esse poder dele. E aquele povo daquela época não estava preparado para entender isso. Então ele não podia se revelar, ele não podia falar dessas verdades para aquele povo. Ele precisava esconder muita coisa. É isso que São Tomás de Aquino diz, né? Que quando ele vai contar as suas parábolas, quando ele vai ele trazer os seus ensinos, muita coisa ele precisou ocultar. E por isso que o seu ensino, como nós vimos aqui essa parábola que nós lemos, ela é cheia de simbolismos. Jesus, em sua misericórdia e amor à humanidade, compreendia o não amadurecimento do povo, as suas palavras, mas também entendia que era melhor encharcá-los com a mensagem que tomariam como parcial, do que simplesmente privá-los. E é por isso que ele contou com o auxílio dos seus discípulos. Então, ele pensou o seguinte: esse povo não vai compreender a minha mensagem. Então, é melhor eu deixar com eles uma mensagem, mesmo que eles não possam compreender perfeitamente, uma mensagem cheia de simbolismo, do que não dizer nada. Essa foi a opção dele, a escolha. Deixar uma mensagem, mesmo que seja meio, vamos dizer assim, entre aspas, fantasiosa, mesmo que seja uma mensagem cheia de símbolos, cheia de enigmas, do que não deixar nada. E para isso ele contou com a ajuda dos discípulos. Então Jesus dizia assim: portanto, não os temais, né? Pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser reconhecido. O que vos digo na treva, olha só, dizei-o na luz. E o que ouvis ao ouvido, proclamai sobre os terraços. O que Jesus está dizendo? O que hoje eu estou dizendo para vocês, na escuridão de quê? Da ignorância desse povo, cheia de simbolismos, vocês, mais tarde, poderão revelar. Porque ele fazia reuniões separadas com os discípulos para decifrar para eles o que ele tinha dito para o povo. Então ele dizia: cabe a vocês, meus discípulos, que ficarão aqui, a missão de esclarecer o povo
de tudo aquilo que eu disse. Porque eu não vou estar muito tempo com eles, com vocês. Então, essa missão de esclarecer, de tirar o véu daquilo que eu falei, vocês é que vão abraçar. E ele não disse isso só para Pedro, João, Marcos, Mateus, para todos os discípulos que viriam depois. Lucas, Paulo de Tarso, Francisco de Assis e nós, que somos aqui discípulos também. Por isso que ele diz assim, portanto, não os temais, não tenham medo deles, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado. Tudo que eu disse aqui e que ficou meio enigmático, um dia vocês revelarão para o mundo, tá? E ele diz, pois nada há encoberto que não haverá de ser revelado, nem escondido que não haverá de ser conhecido. Tudo um dia vai ser revelado. E é isso que a gente está fazendo aqui. Ao estudar essas parábolas, que muitas vezes parece para a gente um mistério, né? Porque às vezes quando a gente lê certas parábolas, a gente diz assim, gente, isso é muito confuso. Mas Jesus falou que nada há que ficará escondido para sempre. Aí ele diz, o que vos digo na treva significa na ignorância desse povo agora, vocês o dirão na luz, né? Na luz. E o que ouvis ao ouvido, o que eu estou dizendo, olha só como a gente começa a perceber. E o que ouvis ao ouvido, porque quando Jesus reuniu o grupo ali, era como se ele estivesse falando no ouvido de cada um deles. O que eu estou dizendo para vocês aqui, separado ao pé do ouvido, vocês irão proclamar sobre os terraços, para que todos ouçam. Agora a gente está entendendo o que Jesus quis dizer. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 26 a 27. Ele não podia se revelar para o povo, porque o povo não tinha condições de entender. Então ele contava aquela parábola para o povo, cheia de simbolismo, a maioria deles não entendia nada. Depois ele se reunia em particular com os discípulos e falava quase que ao pé do ouvido deles o que significava aquilo que ele estava falando. E ele dizia, amanhã, no futuro, quando eu não estiver aqui, vocês contarão essas parábolas e vocês revelarão o significado do que eu estou dizendo para que todos entendam. Para que todos entendam. Olha que coisa fantástica. Reunindo os pontos aqui levantados, o Livro dos Espíritos, na questão 627, diz: Jesus falava em parábolas em conformidade com os tempos e com os lugares, de acordo com a capacidade de entendimento de cada um. Tá? Agora que entendemos a construção narrativa das parábolas, por que ela foi dita assim por Jesus, podemos adentrar no estudo da vigilância. Agora vamos todos para o livro. Parábolas, e deixa a Bíblia, deixa o livro dos Espíritos aí, tudo direitinho. Vamos aqui para o livro do Caibar. E no primeiro parágrafo do texto de Caibar, ele diz assim: na esfera espiritual, como na material, a qualidade indispensável do servo é ser vigilante. Servo vigilante é o que trata com zelo dos mistérios que lhe são afetos, correspondendo como deve ao salário pelo qual se ajustou e satisfazendo ao mesmo tempo as ordens que recebe de seu senhor. Então, servo vigilante é aquele que cuida com muito cuidado, com muita atenção dos seus talentos.
daquilo que ele possui, como deve ao salário pelo qual se ajustou. Então eu reencarnei com um salário para fazer uma tarefa. Então eu tenho que fazer a minha tarefa de acordo com o salário que me foi dado. Não importa se eu cheguei da primeira hora ou da última hora. O Senhor me convocou isso para mim, olha, vou te dar esse salário para você fazer essa tarefa. E eu tenho que dar conta do trabalho pelo salário que eu recebi. Lembrando aquela outra parábola, lembra? Aí ele diz aqui, e satisfazendo ao mesmo tempo as ordens que recebe seu Senhor. Então eu tenho que fazer a minha tarefa pelo salário acordado e fazer uma tarefa que o Senhor fique satisfeito com o meu trabalho. Aí ele diz aqui, a dissídia no trabalho, quer dizer, a confusão, né? Não só abate o crédito do operário, como também lesa os interesses de seus superiores. Se eu não realizar o trabalho a contento, se eu for aquele trabalhador preguiçoso, que está sempre criando confusão na hora do trabalho, que eu estou realizando o meu trabalho, eu perco créditos, eu perco prestígio e, ao mesmo tempo, eu prejudico os interesses daquele que me contratou, do meu senhor, não é verdade? O bom servo que trabalha nas coisas referentes ao espírito não tem tempo para se reclinar no leito, para ficar descansando, né? E de candeia apagada, a dormir o bom sono, esquecendo os trabalhos que lhes são afetos. Então, o bom servo é aquele que não pode dormir no serviço, que não pode ficar empurrando, como diz o povo aí, empurrando com a barriga. O bom servo não é aquele que é preguiçoso, que esquece do que tem que fazer, né? Perdendo tempo. Ele precisa com a cinta cingida e a candeia acesa, vigilante, aguardar que o Senhor lhe bata a porta. Ele tem que estar sempre pronto, preparado, com trabalho em dia, tem que estar sempre vigilante, porque ele não sabe a hora que o Senhor vai bater a porta. Nenhum dos servos sabe em que vigília chegará o Senhor. Ele não sabe se o Senhor vai chegar da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora, tá? E a vinda do Senhor é tão certa como a descida das chuvas à terra. Porque o Senhor vai chegar. Eu não sei a hora, mas ele vai chegar. Como é certo a chuva que cai dos céus, como caiu agora aqui pra gente, né? Como a mudança do dia pela noite, como o calor, como o frio, como os ventos, como a volta dos cometas, como o brilho das estrelas. O Senhor vai chegar. O Senhor, ele não adianta ficar assim, eu vou enrolar aqui na realização do meu trabalho, e quando a gente fala realização do trabalho, a gente está falando, não é só o trabalhinho do dia a dia, não, né? É o trabalho do discípulo. É o trabalho espiritual. Então eu não posso ficar dizendo assim, o Senhor disse que vinha, mas ele vai vir nada. Não, ele virá. Ele virá. Você não sabe que horas, mas ele vai virar. Ele virá. Assim como o sol vai brilhar no céu amanhã, o Senhor virá. Agora a gente vai voltar aqui para o nosso texto, né? Onde a gente disse assim, agora que nós lemos anteriormente, como é que a narrativa das parábolas se construiu, nós vamos agora mergulhar no assunto da vigilância. Porque é isso que Caibar trouxe para a gente aqui. A necessidade do servo estar vigilante, aguardando a hora que o Senhor virá. E não é só estar vigilante, estar vigilante e operoso. É nesse contexto de precaução. Por que você está aqui do lado? É nesse contexto de precaução e de vigilância ativa que se coloca a parábola do servo vigilante. A primeira parte da parábola merece uma análise mais pormenorizada,
pois o assunto é inicialmente apresentado com informações mais específicas. Vamos a ela. Ele disse aqui na parábola, né? Estejam cingidos os vossos quadris e acesas as candeias. Aqui no texto está assim: estejam cingidas as vossas cintas, as cintas eram presas aos quadris, né? E acesas as vossas candeias. Duas informações históricas importantes para entender esse comentário. Nós estamos fazendo agora o quê? O que Jesus fazia quando ele se reunia com os discípulos e explicava no pé de ouvido deles o significado da parábola. Por quê? Para o povo que ouvia, ele disse isso: estejam cingidas as vossas cintas e acesas as vossas candeias. Mas depois, no particular, ele contou para os discípulos o que isso significava, para que eles depois revelassem para o povo. É o que a gente está fazendo agora. Duas informações históricas importantes para entender esse comentário. O primeiro era sobre as roupas masculinas. Naquele tempo, na Palestina, os homens usavam roupas longas, o que lhes dificultava uma ação mais dinâmica. A gente lembra, a maioria, né? Era aquelas roupas. E isso atrapalhava um pouco a forma deles andarem, porque eles não usavam calça comprida ou bermudão como hoje, que é muito mais fácil você usar. Era aqueles roupões compridos, como ainda os nossos irmãos árabes, né, utilizam. Naquele tempo, na Palestina, os homens usavam roupas longas, o que lhes dificultava uma ação mais dinâmica. Assim, costumava-se usar uma faixa na cintura para que a roupa ficasse mais adequada, entendeu? Já as candeias acesas, que eram aquelas lamparinas, né, parecem resgatar o que se vê na parábola das 10 virgens. Lembra aquela parábola? Que as virgens estavam esperando o noivo, cada uma com a lamparina? Ou seja, a preparação contínua e atenta para a chegada do reino de Deus. Por quê? Se você está com uma lamparina na mão acesa, você não vai se perder na escuridão. Você estará sempre vendo o que acontece. No Espiritismo, compreende-se essa preparação como uma profilaxia diária. Uma vez que, sendo o homem herdeiro de si mesmo, falando isso anteriormente, inclusive o Alberto chamou atenção para isso. Como é que eu vou me libertar do mal? Pedindo a alguém para fazer isso para mim? Não. Sou eu mesmo que vou tratar de melhorar da minha doença, de melhorar do meu problema. Se eu tenho problema, quem tem que resolver o problema para mim? Se eu tenho uma doença, quem é que tem que ir ao médico para buscar a cura da doença? Sou eu. Aí eu gosto de brigar com as pessoas assim, por favor. Eu preciso fazer dieta. Eu vou pedir para a Ana Brito fazer a dieta para mim. Ana, faz uma dieta daí para mim, rigorosa, porque eu preciso emagrecer. Não é assim que funciona. Não é? Não é assim que funciona. Sou eu que tenho que cuidar disso. Então, no Espiritismo, compreende-se essa preparação, com uma profilaxia diária, uma vez que, sendo o homem herdeiro de si mesmo, e sendo a morte o encontro do homem com a sua própria consciência, não há um dia, tá, como um juízo final coletivo, à espera de todos, para que todas as contas sejam acertadas. Então, não tem aquele negócio assim. Num dia, Jesus virá e vai separar os bodes das cabras. Os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. Não tem isso, não. Esse encontro com Deus, né? Isso é uma coisa individual. Entendeu? É individual. E a morte, a desencarnação, é o encontro do homem com a sua própria consciência. Então, toda vez que o indivíduo termina a sua caminhada terrena, ele tem que, entre aspas, fazer um ajuste de contas.
Não tem aquele negócio, um dia vai todo mundo morrer, vai ficar todo mundo dormindo, e um dia o Senhor virá e fará com que todos despertem, e vai ter aquele tribunal. Não, não tem isso. Esse acerto é individual. É o encontro do homem com a sua própria consciência. Então você tem que estar atento todos os dias, porque você não sabe o dia que o Senhor chegará. Não, você não sabe o dia que você vai ter que prestar as suas contas. É você com Deus. É você com a sua própria consciência. Não tem essa história de um dia do juízo final coletivo, à espera de todos, para que todas as contas sejam acertadas. Nosso compromisso com a lei divina é constante e individual. E sua manutenção e cumprimento depende exclusivamente de cada um de nós. Então, cada um tem que estar atento, com a sua lamparina acesa na mão, vigilante, ou trabalhando, prestando atenção, realizando a sua tarefa, porque você não sabe o momento que o Senhor vai nos chamar para estar próximo a Ele. Ninguém sabe. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, não é? Às vezes a gente vê, por exemplo, eu vou lembrar aqui a história da Meimei com o marido dela. Esqueci o nome dele, né? Eles casaram, né? Eu sempre lembro dele, mas agora esqueci o nome dele. Arnaldo Rocha. Foram casados durante Arnaldo 4, 5 Rocha. anos. Acho que não passou disso. E ela desencarnou. Ele viveu mais 50, 60 anos. Morreu velhinho. Eu gosto de falar deles porque foi um casal assim, muito especial e ele, na época, ficou muito revoltado com tudo isso. Aí ele conheceu o Chico e se tornou um grande amigo do Chico. Viveu ao lado do Chico anos, morou na casa do Chico, dormia no quarto do Chico. Tinha uma cama aqui, outra cama para ele. O nome dele está quase chegando aqui. E ele ficou ali anos e anos. Então, às Arnaldo vezes, Rocha. Deus diz, meu irmão, agora é hora de você voltar à parte espiritual. E o outro só vai. Eu também tinha uma conhecida nossa da família, que ela desencarnou, ou melhor, o filho dela desencarnou quando tinha 18 anos, era o filho único. Filho único. E ela só foi desencarnar quase 70 anos depois. O marido desencarnou e ela ficou sozinha. Quase 70 anos depois que o filho morreu, que ela morreu. Então ela sempre dizia, depois que o filho morreu, ficou ela e o marido, só tinham aquele filho. E aí o marido morreu nos anos. Eu conheci o marido dela. O filho dela morreu, eu acho que foi em 1900. Eu não era nem nascida. Foi em 1950 e poucos que o marido dela morreu. Eu não era nascida quando o marido dela morreu. Quando o filho dela morreu. Eu conheci o marido dela nos anos 90. Eu conheci o marido dela. E aí ela ficou sozinha. Depois que o marido morreu, ela ainda ficou sozinha mais uns 20 anos. E ela sempre dizia, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero morrer, eu quero encontrar meu filho, eu quero encontrar meu marido. Eu estou há tantos anos sem o meu filho. Né, que foi para ela um trauma muito grande, né? Então ela sonhava em encontrar o filho dela. Então a gente não sabe, né? A gente não sabe. Então ele diz assim, isso nosso compromisso com a lei divina. Havia um motivo, né, para que ela continuasse aqui na Terra. Havia, né? Uma razão, um motivo, a missão dela não tinha terminado. Tia Cecília, estava querendo lembrar aqui, tia Cecília. Havia uma razão. Inclusive, eu tenho na minha sala um móvelzinho, onde eu boto a máquina de costura da avó da minha sogra, que foi ela que, quando ela morreu, dona tia Cecília, eu fiquei com aquele móvelzinho, que é aquela gavetinha. Era dela, tem quase 100 anos aquele. Ela ficou aqui.
Então, nosso compromisso com a lei divina é constante e individual. E sua manutenção e cumprimento depende exclusivamente de cada um. Então, o nosso momento de prestarmos conta, isso é um trabalho individual. Não vai ter essa coisa de vai todo mundo ficar dormindo esperando o dia do juízo final. Que vai ter... Não tem isso. Não tem isso. Por isso que o servo, ele precisa estar vigilante. Porque não sabe a hora que o Senhor vai bater a porta dele, né? Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, na questão 919A, ainda é mais taxativo quando questionado como o homem pode conhecer-se a si mesmo. Ele diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra, no fim de cada dia. Interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, vai que o Senhor bate na minha porta naquele momento, né? Ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Então o Agostinho pergunta isso. Será que, se no momento que o Senhor chegar, porque o Senhor está vindo das bodas, quando o Senhor chegar e bater a porta, e eu abrir a porta e entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, também já estudamos sobre o perispírito, né? Está tudo lá registrado no nosso perispírito. Teria eu de temer o olhar de alguém? Será que eu não estaria com a minha candeia apagada? Porque se eu estou temendo o olhar de alguém, é porque eu não estou vigilante. É porque a minha candeia está apagada. Um costume em alguns países orientais, dos quais a Palestina, nos tempos de Jesus, fazia parte, é a longa duração das festas de casamento. Por isso, os servos precisavam de atenção ao retorno do Senhor, já que a sua vinda normalmente não era prevista. Bem-aventurados aqueles servos ao que o Senhor encontrar vigiando quando ele vier. Quer ele venha na segunda, quer na terceira vigília. E os encontre assim bem-aventurados. Né? E os encontre assim. Bem-aventurados são eles. O ponto central aqui é entender o que significa vigília. À época, a noite na Palestina era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília começava às 18 horas e ia até às 21 horas. A segunda vigília começava às 21 e até a meia-noite, 24 horas. A terceira vigília começava às 24 horas e até às 3 horas da manhã. A quarta vigília começava às 3 horas e terminava às 6 horas da manhã, até o amanhecer, o cantar do galo. E na parábola ele fala da segunda e terceira vigília, aquela que começava às 9 horas da noite e terminava às 3 horas da manhã. Essas 2 vigílias, que é a segunda e a terceira, né, que começa às 9, vai até a meia-noite, e a terceira começa à meia-noite, às 3 horas da manhã, a que se refere o texto, demandariam um alto grau de esforço, porque ela começa às 9 horas e termina às 3 horas da manhã, não é? É muito mais esforço do que aquela que começa às 6 e termina às 9 horas da noite. É a vigília que pega grande parte da madrugada, né? Pois já estava, né, demanda um alto grau de esforço, pois o sujeito, o indivíduo, já estava acordado ao longo do dia. Então, o sujeito passa o dia todo acordado e ainda tem que vigiar até a madrugada. Então, é mais esforço, porque ele vai estar cansado, né? Então, Jesus, em sua fala, aponta que a vigília é resultado de esforço e de abnegação para uma futura compensação com o retorno do Senhor de suas bodas. Por isso que ele fala em segunda e terceira vigília. Ele diz assim, olha aqui, quando ele vai falar. E Jesus contando a parábola. E quer ele venha, o Senhor, venha na segunda vigília e na terceira,
Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Então, Jesus, ele conta a história e diz a seguinte: bem-aventurado o servo que na segunda e terceira vigília esteja ali acordado, esteja ali atento. Entendeu? Por quê? Porque ele diz, Jesus era interessante. Ele não fala primeira vigília, ele diz, primeira vigília vai ser fácil, mas vocês precisam vigiar, e isso vai precisar de vocês muito esforço, porque vocês já passaram o dia todo acordados e vocês têm que estar atentos até a madrugada. Então, Jesus mostra que o servo tem que ser esforçado e abnegado. Só assim ele terá no futuro uma compensação com o retorno de suas bodas. Então, nós que nos intitulamos servo do Senhor, vamos ter que nos esforçar muito e com muita abnegação para sermos merecedores da compensação do Senhor. Por isso que Jesus usa as duas vigílias mais difíceis, que é aquela que vai pegar das 9 horas da noite às 3 horas da manhã, depois de um dia todo de trabalho. Entendeu? Então, ele usa a vigília para mostrar o esforço que nós temos que fazer. O fato de não sabermos o momento é que contribui para a dificuldade. Tal ocorre conosco durante a nossa vida. O testemunho de fé pode ocorrer em vários momentos de nossa existência, inclusive após o nosso desencarne, que não cessa nossa vida, né? Mas leva à continuidade de outros planos. Então, estar vigilante, aguardando a chegada do Senhor, não é só enquanto a gente está encarnado, não. Quando a gente está desencarnado, também. Então, o espírito, no plano espiritual, ele tem que estar vigilante também. Porque o Senhor pode chegar até ele, pode exigir dele uma prova de fé durante a desencarnação. Não é só quando ele está acordado, quando ele está vigilante, quando ele está aqui encarnado, tá? Porque a vida espiritual, ela não cessa. Aí ele diz aqui, né? O testemunho de fé pode ocorrer em vários momentos de nossa existência, inclusive após o nosso desencarne, que não cessa a nossa vida. Nossa vida não cessa, mas a leva a continuidade em outros planos. Por isso, nossa casa mental deve estar alicerçada, no máximo possível, nos ideais do bem, do belo e do divino. O que vai sustentar a nossa casa mental para que não seja invadida pelos espíritos inimigos é o trabalho no bem, no belo e a nossa mente contactada no divino. Agora eu pergunto a vocês, Jesus podia falar assim, contar essas coisas assim, para aqueles homens que estavam ali ouvindo, para aqueles homens, para aquelas mulheres? Não. Ele passou essas informações também com certo cuidado com os discípulos, porque também não pode, ele também não pode se aprofundar demais para os discípulos, porque eles também não tinham um conhecimento muito amplo para entender totalmente. Mas ele disse para os discípulos muito mais do que disse para o povo. E com o passar do tempo, esses discípulos, através de encarnações e desencarnações, como João, Francisco de Assis e outros, foram evoluindo e compreendendo muito mais o que Jesus disse para eles ao pé de ouvido. Tanto que hoje, através dessas mensagens que Emmanuel e vários espíritos trazem para a gente, nós já vamos conseguindo abrir mais essas informações e compreender melhor o que Jesus disse. O que é interessante nessa parábola é que ela dialoga com uma passagem ocorrida na vida de Jesus, quando ele foi ao Getsemane orar, acompanhado por 3 discípulos. Ele solicita que eles o aguardem
quando retorna, encontra-os dormindo. Vamos lá no Evangelho, na Bíblia agora? Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Essa parábola vai bem de encontro com o que Jesus passou lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, lá com seus discípulos. Denise, você pode ler para a gente? Mateus 26, versículo 36 a 44. É Denise que vai ler. Eu falei, Denise. É para você acompanhar. Pode ler aí para a gente, Denise? Está conseguindo? Sim. Não está ouvindo, não? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, Rose, estou ouvindo. Você está me ouvindo? Alberto, Ana, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos sim. Estamos aguardando a Eu não estou te Denise ouvindo, Mas eu estou Alberto. falando. Rose, é Ó. você. Liga aí, Eu não estou Rose. ouvindo. Alguém pode me responder alguma coisa aí, por favor? Nós estamos respondendo. Você não está ouvindo. Oi? Estamos te ouvindo sim, Rose. Ah, porque a voz do Alberto estava tão longe. A É Denise. porque deve estar baixo o som dele. Eu estou falando também, Rose. Eu não, agora que eu te Você não ouvi. ouviu? Agora é que eu te ouvi. O Alberto Eu disse. Então, vocês não estavam me ouvindo, não? Estávamos. Então lê para a gente aí. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhe: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo. E disse a Pedro: então, não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então, olha só. Eles não estavam vigilantes, né? Eles estavam com Jesus e mesmo assim eles não estavam vigilantes. E Jesus falou, né? Olha que Jesus diz para eles, né? Então, nem 1 hora fostes capaz de vigiar comigo. Nesta parábola, percebemos a situação do dono da casa, que desatento tem a casa arrombada. O dono da casa não sabe quando a casa será arrombada e roubada, mas sabe que existe a não precaução. Falta de vigilância leva não só à perda material, mas ao próprio sentimento de prevaricação, falta ao dever. Quando a gente não vigia, não é só os bens materiais que a gente perde, mas a gente também não cumpre com o nosso dever. Por tudo que foi desenvolvido até aqui, compreende-se que a vigilância é um atributo de quem está comprometido com algum ideal. Por isso, pode-se afirmar que vigiar associa-se à fidelidade. Eles não eram fiéis a Jesus, então tinham que ficar vigiando com ele. Aqui entendida como ser fiel à lei de Deus, sendo essa lei
inscrita na consciência do homem, como está escrito na questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Então, vigiar é a mesma coisa que ser fiel à lei de Deus. Então, sendo essa lei inscrita na consciência do homem, como está escrito na questão 621 do Livro dos Espíritos. Quando se fala em lei de Deus, estamos falando de lei natural, como também lemos a questão 614. E aí, Beto, para a gente a lei de 614. Pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, gente, manter a vigilância significa estar associado à fidelidade. Fidelidade à lei de Deus. Jesus levou os discípulos com ele para que eles vigiassem ao lado dele. E eles não vigiaram. Não vigiaram. Então, sendo essa lei, que é a lei de Deus, inscrita na consciência do homem, né? O homem não pode fugir a ela. Por isso a vigilância é fundamental. Ela aponta o caminho que devemos seguir e principalmente aqueles que devemos evitar. É mostrar o caminho para onde eu vou e o que eu tenho que evitar. Vigiar é estar preparado para o testemunho da fé. Aquele momento que o Senhor vai nos chamar. É alegrar-se com a espera, pois se sabe que vigiar é agir, comprometer-se, construir o caminho que leva ao progresso, à iluminação e a Deus. Olha a importância do vigiar, não é? E agora, para encerrar, vamos voltando aqui no nosso livro, do Caibar, quando ele diz assim: em linguagem evangélica, servo vigilante é o que estuda, é o que pesquisa, é o que perquire, é o que interroga, e de candeia acesa, isto é, com o entendimento aclarado pela compreensão dos fatos que observou e dos estudos que fez, ilumina os que lhe estão próximos. Então, não é só para ele, é também para ele iluminar os que lhe estão próximos. Por isso que Jesus instruiu os discípulos, para que eles iluminassem aqueles que estavam próximos a ele, ensinando-lhes o caminho que vai ter a Deus, que não pode ser outro que o da caridade bem compreendida, como ensina o Espiritismo. Viram a inteligência de Jesus? Quando a parábola é pequena, mas quanto ensinamento tem nessa parábola? A questão da hora, da vigília. Porque quando eu li a parábola a primeira vez, eu disse assim: por que Jesus começou na segunda vigília e na terceira? Por que ele não começou na primeira vigília? Havia uma razão, né? A forma como Jesus não contava tudo na parábola para o povo, o porquê que ele não fazia, o porquê dele instruir os discípulos, né? Aquela frase maravilhosa onde ele diz que não há nada que fique eternamente escondido, porque cabe aos discípulos dele, instruídos por ele, revelar o que ele não pôde dizer. Olha quanto simbolismo, a questão do vigiar como prova de fidelidade. Então a gente percebe como essas parábolas são fantásticas e quanto estudo quanta coisa a gente pode ainda, né, aprender com elas. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre o estudo dessas parábolas? Eu estava pensando aqui que o que nós fazemos à tarde, todas as
tardes aqui, é exatamente isso, né? Nós estudamos, nós pesquisamos, nós aprendemos, e depois nós temos que usar esse nosso aprendizado, eu acredito, para ajudar os nossos irmãos que estão necessitando de alguma luz da candeia acesa, né? Então, nós vamos ajudar esses irmãos na caminhada deles, desde que nós possamos e estejamos preparados para isso também. Para isso, nós temos que estudar e nos preparar. Por isso, e quando a gente começa a estudar o Evangelho, as obras de Kardec, as outras obras sérias, é Jesus falando no nosso ouvido. Porque essas pessoas, Doutor Bezerra, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, são aqueles que Jesus enviou, são os mensageiros do Senhor, com mais conhecimento, que vem nos trazer as informações para a gente compreender as parábolas, compreender os ensinos de Jesus e esclarecer aquele que ainda não conseguiu entender. Daí a necessidade de estar sempre vigiando. Como foi dito também, nós recebemos um salário para realizar uma tarefa. E a gente tem que se mostrar que a gente foi digno daquele trabalho e daquele salário. Perceberam? Então é fabuloso, gente. Eu fico encantada, né, como as coisas vão clareando para a gente, né, vão sendo esclarecidas. Que a gente persevere nesses estudos, porque a gente vai aprendendo, compreendendo melhor o que Jesus queria nos dizer e que até hoje a gente tem dificuldade para entender, né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, né, de estudos, graças a Deus, mais aclarados, né, com essas orientações de Caibá, desses irmãos que nos trouxeram, doutor Jorge Andréia, que nos trouxeram o conhecimento deles para que possamos somar aos nossos e aí compreender melhor as palavras de Jesus. Alberto, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Ao término desse ciclo de estudos, agradecemos ao Pai, sempre agradecidos, Senhor, pelas oportunidades que vós nos oferece. Estamos aqui reunidos em amor a Ti, Senhor, vigilantes para poder cultivar as Suas leis em nosso íntimo, buscando, através do estudo, da pesquisa, do aprendizado, estarmos vigilantes nos ensinamentos de vosso servo Jesus, para que possamos edificar o reino de Deus em nosso íntimo. Agradecidos ao Mestre Jesus por sua renúncia em prol de toda a humanidade e pelos seus exemplos e ensinamentos tão ricos, tão necessários para nós, como humanidade, que estamos buscando o caminho. Obrigado, agradecido estamos a esta espiritualidade que nos inspira, que nos mantém vivos no caminho, atentos para que possamos superar com esforço as nossas limitações e buscar efetivamente este caminho de autoiluminação, de autoaprendizado, de autoconhecimento, o caminho do si mesmo, o caminho para o Pai, o caminho com Cristo. Obrigado a esta espiritualidade. E ao término deste momento de oração, estejamos a louvar e glorificar o Senhor, e que estejamos junto de Jesus, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. O Alberto colocou aqui, na esposa de Meimei, Arnaldo Rocha. Isso mesmo, Arnaldo Rocha. A Meimei morreu pouco tempo depois de casados e ele ainda ficou aqui conosco uns 60 anos aí, grande parceiro, amigo de Chico Xavier e fez um trabalho extraordinário, né?
E o interessante, Rose, nessa biografia, Meimei não era espírita, ela morreu sem conhecer o espiritismo, mas ela já tinha uma luz própria. Sim, E já é um depois espírito, já. ela dá o Chico Xavier consegue trazer à tona as suas mensagens Sim. além túmulo. Então é interessante. E o Arnaldo também não conhecia a Não, doutrina. não, não. Ele foi o Chico que se aproximou dele e aí ele se torna espírita pela convivência com o Chico. Maravilhoso. Ele também tem umas palestras maravilhosas. Quem puder resgatar no YouTube, tem muita coisa de Arnaldo Rocha, muita coisa boa mesmo. Inclusive, aquele meu amigo Carlos Alberto Braga Rocha, ele publicou uma obra que foi toda sobre o Chico, que é depoimento do Arnaldo Rocha. Depois eu vou trazer o nome para vocês. É muito boa mesmo, tá? Então, meus irmãos, daqui a uns 10 minutinhos, nós vamos nos reunir para a nossa reunião de radiação para os irmãos encarnados, né? Então, eu vou me despedindo aqui e amanhã estaremos de volta para continuando os nossos estudos. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal, e até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Uma boa noite de descanso para todos.